Cara, o que foi esse último episódio de Jujutsu no Rokunin? Pra você que assistiu, você sabe do que eu tô falando. Ele pegou fogo, foi assim, do início ao fim de suspense, coisa muito bizarra. A gente teve literalmente o eclipse de Berserk nesse novo mangá que a gente tá lendo. Infelizmente ele foi muito brutal e muito trágico. O final foi triste, digamos assim. Eu já te aviso que o episódio de hoje vai ser mais ou menos nessa pegada. Eu só espero que o final não seja triste igual o outro. Ué, pera, você tá me olhando aí e não sabe do que eu tô falando? Cara, a gente tá fazendo uma série aqui no canal há mais de 4 meses aqui de Jujutsu no Rokunin. É a série mais aclamada aqui de vingança, uma vingança da boa e da bruta. A gente já tá simplesmente na segunda temporada. Esse é o episódio 6, se eu não me engano. Tem literalmente um vídeo de mais 1h40, com toda a primeira temporada resumidinha pra você assistir e começar a acompanhar junto com a gente. Então basicamente o aviso tá dado. Se ajeita, se prepara e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Jujutsu no Rokunin. O último episódio acabou daquela forma deplorável. O Jun mantendo o Uruma e aquelas duas policiais presas. O Jun literalmente abusando da garota que o Uruma conhece desde criança. Eu acho que já tinha tempo que ele não tinha um trauma desse. E pra piorar, ela teve a perna arrancada e depois a cabeça arrancada. Mas pra mim, assim, pra completar com chave de bosta, foi ele literalmente pegando a cabeça dela, colocando no colo dele e insinuando aquelas coisas. Cara, que maluco doente. Tudo que a gente conseguia pensar naquela cena era, mano, como é que o Uruma vai sair disso? Como é que o Uruma vai se vingar? O que ele vai fazer? Pelo amor de Deus, Uruma, se solta! Até que de repente, depois disso tudo acontecer, finalmente, o Kitami e a Kawana, que estavam lá do lado de fora, perceberam que alguma coisa estava dando errado. Eles colocaram um GPS no Uruma, e caso o GPS perdesse o sinal, eles poderiam fazer alguma coisa para tentar ajudar, porque isso significaria que ele estava em perigo. Assim que isso aconteceu, o Kitami e a Kawana explodiram coisas ali por perto, o que fez a luz do lugar apagar, e nessa fração de segundos, as policiais pegaram o Uruma que estava em choque e saíram correndo daquela cena. O Jun não sabe o que está acontecendo e manda as Kanamis, que são os clones ali, cara, isso é muito bizarro, assim, tem vários clones da irmã dele, aquele doente que pega a própria irmã pra fazer coisinhas safadas. Manda elas atrás do Uruma e das policiais. Os nossos queridinhos conseguem se esconder, só que o Uruma tá num estado de choque tão grande que ele mal consegue fechar uma frase direito. E a policial tenta trazer ele pro mundo real de volta. Nisso, o Uruma, sem pensar duas vezes, dá um golpe em cada uma e apaga as duas na mesma hora. Mas calma, ele ainda não enlouqueceu. Ele não fez isso porque agora ele é um monstro sem coração e quer matar todo mundo. Não, nada disso. Ele fez isso pra deixar elas em segurança. Guarda o corpo delas no local seguro e vai na direção do Jun. Ele, mano, vai fazer o Jun pagar por tudo que ele fez. Pra você ter noção, quando ele tá no corredor indo pra lá, começam a aparecer capangas, armados. Irmão, o Uruma, a primeira coisa que ele faz é pegar a cabeça do maluco e literalmente estoura a cabeça dele na parede. O moleque tá na maior cena badass possível, aquela musiquinha de rock tocando no fundo, os capangas vêm aparecendo cada vez mais e ele vai acabando com um por um como se não fosse nada. Tudo isso indo na direção do Jun. Só que a câmera nos mostra que tem alguém observando tudo isso por uma grande televisão. É uma silhueta de uma pessoa de costas. Quem é essa pessoa? Como que tá observando? Será que tá sendo televisionado? O que tá acontecendo? A gente já vai saber. O Uruma passa por todo aquele corredor extenso e chega numa sala onde tá o Jun. Lá ele tá com as suas irmãs, digamos assim, e pelo visto ele não tá surpreso. Ele realmente já tava esperando o Uruma, porque ele sabia que o Uruma ia querer fazer alguma coisa pra se vingar. Só que, mano, ele tá preparado. Ele tá com uma arma na mão, enquanto o Uruma tá surtando, gritando, xingando ele de tudo que é nome. Ele literalmente só quer matar ele e acabar com tudo isso. O que acontece é um pequeno diálogo entre os dois. O Jun faz de tudo pra provocar o Uruma e o Uruma vai enlouquecendo cada vez mais. A gente vê aquele pequeno menino, cara, ele era literalmente... Lembra dos primeiros episódios? Ele era doce, ele tinha uma família feliz, era tudo bom. E agora esse moleque é literalmente o demônio na terra, mano. Pra piorar, o Jun começa a se divertir um pouco e manda uma das Kanamis tirarem a vida na frente do Uruma. Igual, cara... Que tá acontecendo, mano? Pelo amor de Deus. E isso, obviamente, foi um gatilho muito grande. O que faz o Uruma dar um salto, literalmente um salto, pular no cangote do Jun, colocar uma faca ali e falar, mano, a tua irmã não queria que você fizesse isso, seu doente, seu monstro demoníaco. E aí eles começam a discutir. O Jun fala, o que você sabe da minha irmã? Você abusou dela. De alguma forma não entra na cabeça do Jun que o Uruma não é o culpado pelas coisas que aconteceram com a sua irmã. Mas o Uruma ter tocado no assunto da Kanami deixou o Jun de uma forma meio delicada. Ele abaixa a guarda e o Uruma tá prestes a tirar a vida dele. Só que nisso, dentro daquela sala, aparece a Azuma.
A Azuma não morreu. Isso obviamente foi o suficiente pra deixar o Uruma meio que sem entender o que tá acontecendo. A Azuma tenta explicar pra ele que o Jun não é todo esse monstro que o Uruma tá pensando. Mais uma vez a gente tem a Azuma dando uma bola fora. Primeiro ela defendeu um cara que abusava de meninas. Agora ela tá defendendo um cara que abusava de meninas e tirou a vida de uma pessoa que é literalmente igual a ela. Ela explica que aquilo era um clone, e ele só fez aquilo pra deixar o Uruma em choque. Como se amenizasse tudo que ele tinha feito, tá ligado? O problema é que numa fração de segundos, o Jun achou uma brecha e colocou o Uruma no chão, apontando a arma pra cara dele. Azuma, se você não aparece naquela cena, naquele momento, o Uruma teria dado um fim nisso tudo. Você tá prejudicando e complicando as coisas. Eu sei que não é você, é o escritor que é uma merda, mas enfim, eu tô com muita raiva nesse momento. Só que a gente vê que o Jun tá coringando. Irmão, ele não consegue completar uma frase, e tudo que ele começa a falar é um monólogo. Ele fala pra ele mesmo. Ele tá conversando dentro da cabeça. O Jun tá completamente quebrado, cara. Então ele começa a expressar toda a dor que ele tá sentindo e começa a gritar pro Uruma e pra Azuma: isso dói. Isso dói. Mano, ele começa a ter todas as memórias do Uruma, da Azuma, de quando ele ainda era saudável, entre muitas aspas, né, mentalmente. Não sei se ele já foi saudável um dia. E que ele sente muita falta da Kaname, sente muita falta da amizade que todos tinham juntos. Até que ele não aguenta depois disso tudo que ele passou. Pega a arma, mira na própria boca e dá um fim nisso tudo. O que deixa a Azuma completamente assustada. E o Uruma, ele fica olhando sem falar uma palavra. Nessa hora eu pensei, mano, será que o Uruma ficou triste? Será que o Uruma agora vai começar a chorar? O autor não vai fazer isso comigo, né? Pelo amor de Deus. E realmente não fez. O Uruma ficou puto. Ele pega literalmente o corpo dele sem vida, do Jun, levanta e começa a socar o corpo dele, falando: mano, você não tem direito. Quantas pessoas você literalmente arruinou a vida? Fez tipo um clone da sua própria irmã, seu doente, e começa a bater muito no corpo dele que já tá sem vida. Tipo, não adianta de muita coisa. Tá todo mundo quebrado da cabeça. E eu também, mano. Essa obra tá começando a me deixar igual Coringa. Até que do nada, dentro daquela sala, entram as detetives. Elas acordaram depois daquele golpe que sofreram do Uruma. A detetive mais inteligente soube que era meio que uma forma de proteger elas. Ela entra, tenta pegar o Uruma, tentam sair daquela cena e começam a passar pelo corredor onde o Uruma fez, tipo assim, uma brincadeirinha, tá ligado? Tipo o Mike baguncinha. Em seguida, a polícia começa a chegar porque a detetive entrou em contato com um batalhão de polícia. Só que uma coisa estranha aconteceu. As Kanames que estavam na sala sumiram. Simplesmente sumiram, a gente não sabe onde tá. Só tá o corpo do Jun ali. Eles vão pro lado de fora, e aí a cena corta e nos mostra o Kitami e a Kawana. O Kitami literalmente fez um colete de várias bombas. Ele acha que ele vai entrar ali e vai salvar o Uruma, porque ele acha que o Uruma ainda tá em perigo. O Kitami tá viajando na maionese sozinho, é o outro que tá coringando. Só que assim que ele vai tentar entrar naquela base com aquele colete de bombas, ele vê que a polícia tá chegando. Então alguma coisa aconteceu, ele acha que o Uruma já não tá mais em perigo, mas é melhor ele não pisar naquela cena, porque pode linkar o Kitami e o Uruma a Judika. E não é isso que eles querem. Agora eu vou colocar um pequeno time skipping, só que só de algumas horas. A polícia já limpou o local inteiro e eles vêm passando as informações pra detetive e pro Uruma que tá ali por perto. A polícia fala que limparam o local inteiro e não viram nada do Jun. Literalmente o corpo dele sumiu. Eles só acharam os corpos das Kanames. Tá todo mundo ali sem vida, deitada da mesma forma. Foi um tira-vida coletivo, se é que você me entende. Então nos mostra que a galerinha do clube revolucionário do Shigoku Kyo tava ali por perto. Eles estavam ali justamente para que caso alguma coisa acontecesse com o Jun, eles pegassem o corpo dele e tirassem da cena do crime. O ponto disso tudo é o porquê que eles fizeram isso. Por que pegaram o corpo do Jun sem vida? Vocês já vão entender. Voltando pra detetive e pro Uruma, eles têm um pequeno diálogo no qual o Uruma descobre que a detetive, na verdade, é a mulher daquele detetive que o próprio Uruma tirou a vida. Por isso que ela sabe de tanta coisa, por isso que ela tá tanto assim nesse caso, que esse caso já tinha morrido, já tinha acabado, mas ela ainda tá investigando por conta do seu marido. A questão é que ela percebe que o Uruma não é o mal da raiz, e o mal é o Shigoku Kyo. Então ela começa uma busca, finalmente começa uma desgraça de uma busca pra esse clube revolucionário, porque tem alguma coisa de errada, é meio óbvio. Então o tempo se passa, mais precisamente 3 dias. O Uruma tá sentado ali conversando com a Kawana, até que chega o Kitami muito empolgado dentro daquela sala. O Kitami fala: olha a televisão agora. E no noticiário tá mostrando a cara do Jun. Só que não é simplesmente mostrando a cara do Jun e falando que não. Está mostrando a cara do Jun dentro de um carro, cheio de vida. Quem é esse Jun? Como assim, Jun? Clonaram até o Jun? Na reportagem tá dizendo que esse cara é responsável por uma série de crimes que aconteceram lá naquela base lá do Clube Revolucionário. No caso, essa base sumiu, tá? A gente já vai chegar nessa parte. Além disso, na reportagem estão falando que o dono desse Clube Revolucionário do qual o Jun fazia parte é o Shigoku Kyo. E ele tá prestes a dar uma entrevista, tipo assim, de nível nacional. É pra todo o país ouvir. O que vem aí, rapaziada,
vem coisa sinistra. Mas antes, por favor, deixe o seu like aqui no vídeo, meu querido, se você ainda não deixou. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, deixa um comentário. Considere se tornar um membro caso você não seja, porque assim você me ajuda diretamente a investir cada vez mais nos equipamentos do canal, então melhorando a qualidade pra vocês, e assim eu posso trazer vídeos mais longos. Caso você não saiba, eu faço tudo pelo telefone e assim, é meio que inviável. E antes que eu me esqueça, me segue lá no Instagram também. Lá eu consigo trocar uma ideia mais direta com vocês, posto coisa nos stories do backstage de como eu faço os vídeos e dou algumas dicas também pra você que tá querendo começar a gravar conteúdo pra internet. Então basicamente é isso, sem muita enrolação, vamos voltar pro conteúdo principal. Então voltando pra reportagem, tá chegando o momento da entrevista com o Shigoku Kyo. Tá todo mundo muito apreensivo, principalmente a gente tá lendo já isso há muito tempo, a gente quer ver o que esse desgraçado vai falar, porque agora todo mundo tomou conhecimento desse clube revolucionário dele, a doença que ele é, e tá sendo acusado de crimes muito pesados, então alguma coisa deve acontecer. O Shigoku Kyo chega com a cara mais limpa do mundo. Ele tá parecendo meio triste, tá ligado? Ele explica que o Jun nunca teve nada a ver com o clube revolucionário deles, mas fala que ao mesmo tempo se sente culpado por todas as coisas que aconteceram. Então o que o clube revolucionário vai fazer é dar toda a ajuda psiquiátrica, toda a ajuda financeira possível para as famílias das vítimas. O que, por incrível que pareça, isso causa uma comoção para as pessoas. Então basicamente ele consegue livrar a bundinha dele, a bundinha do clube desgraçado dele, menos do Jun. O Jun se ferrou. Mas a gente já sabe que o Jun perdeu a vida. Então quem era aquele cara naquele carro? Como é que ele tá vivo? Realmente é um clone? Mas por que fizeram um clone? O que tá acontecendo? Calma, meu querido. Vamos por partes, igual o goleiro Bruno. A reportagem encerra e o Uruma começa a conversar com o Kitami e com a Kawana. Assim como eu tava surtando com vocês, eles começam a surtar juntos. O que tá acontecendo? Mais um clone? Será que clonaram o Jun? Meu Deus, por que o Shigoku Kyo? Meu Deus! Até que, moleque, simplesmente a porta do escritório abre. E quem entra, pra te deixar surtado de vez, é a Kanami. Que Kanami é essa? Mais um clone? Eu não aguento mais, eu tô ficando muito confuso. Eu juro por Deus, irmão. Pelo amor de Cristo, me ajuda. Basicamente, a confusão vai deixar de ser uma confusão e você vai começar a entender algumas coisas um pouco melhor. O Kitami pergunta, calma aí, irmão. Que Kanami é você? Qual delas você é? Como é que você sabe esse local? E sim, é a Kanami que a gente conhece. Não é a Kanami original. A Kanami original morreu na primeira temporada. É a Kanami que chegou no escritório pela primeira vez e desencadeou tudo que a gente já viu. Essa Kanami, ela tá começando a recuperar um pouquinho da memória dela como pessoa e não como um clone, porque ela sofreu um trauma muito grande, que foi a perda da mãe dela. Então vamos recapitular. No último capítulo, o Uruma estava na casa dessa Kanami, onde ele conheceu a família dela, o pai e o irmão criancinha que se chamava Jun. A mãe já estava morta há muito tempo dentro da casa e a criancinha não sabia, nem a Kanami. A Kanami tomou conhecimento disso e esse trauma que ela teve meio que limpou a lavagem cerebral que ela recebeu. Deu pra entender? Então ela começou a se lembrar de algumas coisas e começou a se olhar no espelho e não reconhecer o rosto que ela via. Ela não é a Kanami, tá ligado? Ela não é, ela só foi projetada pra ser um clone. Então agora que ela tá com a mente um pouco mais limpa, todo mundo quer saber como é que foi que ela conheceu o Jun, como que o clube revolucionário fez isso com ela, o que tá acontecendo. Então vamos por partes. Ela explica que tudo começou, toda essa história com o clube revolucionário começou pela mãe dela. A mãe dela começou a fazer parte desse clube, começou a meio que ir aos cultos e começou a enlouquecer da cabeça. O problema é que através disso, o Jun foi visitar a família e acabou conhecendo a nossa Kanami, digamos assim. E você sabe que ele já estava doente o suficiente da cabeça e a primeira coisa que ele pensou foi: vou transformar essa criança num clone. O processo de clone foi o seguinte: ela foi para um acampamento dessa... Nossa, meu Deus do céu, eles são muito doentes. Ela foi para um acampamento desse clube revolucionário e lá o instrutor principal era o Jun. E tinham várias garotas que serviriam de clone da Kanami. Todas elas recebiam um livro gigante do tamanho de uma bíblia com todas as instruções do que elas deveriam fazer e qual Kanami elas seriam. Por exemplo, essa Kanami que a gente conhece agora, ela recebeu um livro de namorada. Então ela seria a Kanami namorada. Olha esse doente. Ela tinha que seguir tudo à risca. E caso ela errasse uma coisa, ela tomava um choque no pescoço. Aquilo é o suficiente para deixar a menina em choque, sempre com medo, fazer uma lavagem cerebral nela e ela começar a se portar como se fosse realmente a Kanami. E a parte final desse curso doentio era fazer o rosto dela parecer com a Kanami também. Então não seria só o jeito, a aparência tinha que estar idêntica. Então eles fizeram uma cirurgia. E quem fez a cirurgia foi uma das capangas do nosso querido Shigoku Kyo. Querido é o caralho. A Kanami explica que essa é a mulher que faz a cirurgia de todas elas.
E também por coincidência ou não, essa foi a mulher que encerrou a vida da Kaname original. Foi ela que cortou as partes do corpo, então foi ela que fez a Kaname perder a vida. Então espero que você esteja conseguindo acompanhar. Agora voltando pro tempo atual que tá acontecendo agora, essa Kaname, esse clone que foi até a Judika, que foi até o Kitame, que foi até o Uruma, que foi até a Kawana, tá ali justamente pra pedir pra que eles consigam se livrar dessa mulher, essa ajudante do Shigoko Kyo. Então basicamente, todos eles vão se preparar pra entrar cada vez mais a fundo nesse clube revolucionário e acabar com ele de dentro pra fora. Só que cortando agora pras detetives, elas também estão tentando investigar o clube revolucionário. Só que a detetive-chefe explica o seguinte: a galera mais alta da patente da polícia mandou todo mundo parar de pesquisar coisas sobre o clube. Nada é pra vazar de lá, nada. Então literalmente as pessoas mais poderosas do mundo estão envolvidas diretamente com o Shigoko Kyo. Mano, vai ser muito assim complicado meio que destruir esse cara. Mas as detetives têm uma ideia. Elas vão tentar expor tudo diretamente pro público, sem passar pela lei. Só que o pior tá por vir. No final do capítulo, o Shigoko Kyo tá na sua base e ele fala a seguinte frase: o Jun já fez o movimento dele. Eu acho que já tá na hora de eu fazer o meu movimento também. O plano do Shigoko Kyo vai começar a entrar em ação somente agora. Então o que a gente pode esperar? O que vai acontecer no próximo capítulo? A gente vai saber no nosso próximo vídeo de Jujutsu no Rokunin. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. É desgraça atrás de desgraça, coisa pesada ficando cada vez mais pesada. O Uruma surtando, a gente surtando, é só loucura basicamente que nos espera nesse mangá. Então basicamente é isso, não esquece de me seguir lá no Instagram, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta, você já sabe. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e lembre-se, rapaziada, sejam gentis. E o resto, mano? Ah, mano, o resto é que se foda. Pô,